Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta quinta-feira. Quinta-feira, onde você já ficou muito bem informado com as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco, no Resenha Cast desta quinta, tenho a honra de conversar com a consultora empresarial e educadora financeira Stael Gregório. Ela que está aqui para poder dar um auxílio e algumas dicas, principalmente para você, micro e médio empreendedor. Stael, é uma honra ter você aqui, é sempre é um prazer gigantesco conversar com pessoas ligadas a essa questão da área da consultoria empresarial e principalmente da educação financeira, onde nós sabemos que as empresas precisam muito de um profissional ou de uma profissional, como é o seu caso, nas suas empresas. Obrigado. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, falar um pouco daquilo que eu tenho vivido aí no mercado, já tem algum tempo, né, de carreira, já tem mais de 11 anos, além da faculdade, que eu falo que eu fui formada na FABABA, que é Faculdade Barriga no Balcão. Lá de trás do comecinho, né, já vivi a experiência empreendedora, vivi a vida empresarial, né, foram 21 anos de empresa. E depois eu me descobri qual era o meu verdadeiro propósito, alinhando para a consultoria empresarial. Como eu vim desse mercado e a curiosidade foi só crescendo, saiu dali, fui fazer uma faculdade, fui fazer inúmeros cursos e treinamentos e pós-MBA, dentro da área, sempre buscando desenvolver conhecimento para associar, né, esse conhecimento de experiência mesmo, vivida, à área acadêmica, né? Casar isso daí e fazer o que realmente eu faço hoje com muito amor. Amo o que eu faço. Eu acredito que o meu propósito me encontrou, sabe? E eu estou muito feliz em estar vivendo essa jornada. Sabe? É importante demais conversar com uma profissional que possui a qualidade que você tem, a competência, porque nós moramos, né, vivemos em Governador Valadares e é uma cidade que tem como grande parte do seu desenvolvimento econômico tomado por conta das empresas e principalmente as pequenas e médias empresas, que é o foco principal do seu trabalho como uma consultora empresarial e também uma educadora financeira. Para a gente poder iniciar nosso bate-papo de uma forma diferente, pegando um aspecto geral. Como você, uma profissional que está inserida nesse mercado empresarial e também da questão de finanças, pelo que você sabe, pelo que você vê, o empresário valadarense administra bem as suas empresas, principalmente nesse nicho de pequenas e médias empresas, onde eu acho, e você pode me corrigir se eu estiver errado, precisa ter ali um conhecimento e um potencial para poder administrar fora da caixinha. Como é que você vê a administração por parte desses empresários? Olha, Luiz Gustavo, dentro dos estudos, isso é estatístico, tá? São estudos, tem uma estatística por trás disso, né? Segundo a estatística, diz que 96% das empresas, elas não estão totalmente preparadas no quesito gestão para estarem, para alavancar, né? Para poder ganhar mercado. O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa vai entender o seguinte, ela tem uma técnica que a maioria das empresas, elas sempre foram constituídas nesse cenário. Sim. O que acontece? Eu tenho uma técnica numa determinada área, um know-how, um conhecimento numa determinada área, e aí eu simplesmente desejo abrir. Se o empreendedor, ele tem esse comportamento, né, de eu tenho esse dinheiro, conquistei isso daqui, eu vou abrir um negócio e tá tudo certo. Acontece que dentro desse cenário que já vem, na verdade, de alguns anos para cá, de 10 anos para cá, nunca foi tão latente a necessidade de gestão de uma empresa como tem sido de 10 anos para cá. E agora, ainda mais. Tem crescido muito. E por quê? Porque com esse comportamento de abrir uma empresa, mas sem analisar mercado, sem ter conhecimento de gestão, muitas empresas às vezes vão patinando e começam a fazer perguntas. Mas eu trabalho tanto e não vejo dinheiro.
Eu trabalho tanto e não tenho salário. Essa é a pergunta que eu mais escuto, né? Trabalho muito e não tem dinheiro, Estael. Sim. Como assim? Você não tem o salário. Não sobra. Quando você vai ver o bendito ganha mais do que a própria empresa? Sim. Porque confunde as identidades, né? A identidade PJ com PF, pessoa física. Vai lá, abre o dinheiro do caixa, pega o dinheiro achando que o dinheiro é dele. A extensão do bolso. Sim. Ou seja, eu cito, inclusive, um desses principais problemas porque é um dos primeiros gargalos que essa empresa enfrenta, sabe? É um dos primeiros gargalos que ela enfrenta com a mistura das identidades. Quando eu falo de gestão, eu estou dizendo exatamente o quê? Hoje, se a sua empresa não tem gestão, ela está fadada a você estar patinando, porque às vezes a pessoa até consegue ir mais. Claro. Vai seguindo 5, 10 anos, vai seguindo. Tem empresas que morrem, né? Estatisticamente comprovado, né? A maioria vai morrer aí com 2 anos. Muitas por causa de persistência, até por causa do know-how até do profissional, do empreendedor, consegue se manter, né, num determinado tempo, mas isso não é o que realmente é o desejo do coração do empreendedor quando ele abre. Tá? Quando ele abre um negócio, ele tem um sonho, ele tem um projeto, ele acredita que daquilo ali ele vai tirar, né, ele vai ficar muito bem, vai ser bem sucedido. Isso é verdade se você se posicionar em termos de conhecimento. Se você se posicionar como conhecimento, como alinhar sua técnica a comportamento, porque eu digo que a empresa em si, ela é muito, 20% lá é a sua técnica e 80% comportamento. Porque às vezes a pessoa tem a técnica, mas o comportamento dela não conduz ao resultado esperado, sabe? Então, trabalhar a empresa como um todo, que é o que acontece na maioria das vezes, o gestor, ou as pessoas, ela olha uma empresa, você imagina uma esfera, tá? E nessa esfera está escrito empresa. Todo mundo vê isso. E não é. Quando você entra dentro da empresa, nós temos no mínimo 5 esferas lá para ser avaliada. Que é o quê? É marketing, finanças, gestão de processos, estratégias, comercial, sabe? Então, tem uma série de esferas lá dentro que se uma ou outra tiverem gargalos, elas vão afetar simultaneamente uma a outra, né? Por isso que eu falo que eu gosto muito de trabalhar com visão sistêmica do negócio. Porque se você trabalha só uma área sem cuidar das outras áreas, né? Você cuida do problema, né? Eu faço muita metáfora de uma criança com febre, que você vai lá, a criança com febre, você dá o quê? As mães já até sabem, né? Vamos dar uma dipirona. Aí o médico vira pra gente e fala, espera 48 horas, se persistir, né? Sim. Vamos cuidar. Porque a gente sabe que a febre, ela vem de uma causa. Claro. Tem uma causa por trás disso, né? E às vezes as pessoas fazem isso com a empresa. Vai lá, dá um remedinho naquela área que está precisando, mas não busca a causa do problema. Então, por isso que eu gosto da visão sistêmica, porque você vai buscar onde que está o problema. Às vezes você vende muito, tem um bom faturamento, mas se você não tem as outras áreas alinhadas a isso, você vai realmente ter um gargalo, continua patinando. Né? Às vezes você tem um marketing super bem estruturado, mas se a sua equipe interna não estiver pronta para receber toda a demanda que você jogou para fora, você masca e dá um tiro no pé, sabe? Então, são vários fatores que é muito bom que as empresas comecem a fazer perguntas. Então o que eu preciso para cuidar aí das finanças da minha empresa? Primeiro, é muito importante entender que sucesso financeiro está mais ligado a comportamento do que inteligência. E a inteligência que eu falo não é a inteligência cognitiva de você não ser uma pessoa inteligente. Eu estou falando que existe caso, inclusive tem um livro que eu gosto muito dele, né, que é o Psicologia Financeira. Ele conta um caso sobre um faxineiro que aos 92 anos morreu com $8 milhões e quem que conseguia entender como é que ele fez isso.
enquanto o outro, formado na Harvard, foi banqueiro e tudo, e faliu, né? Morreu falido. Para você ver a colocação, não é só o conhecimento, Claro. é como é o comportamento financeiro, a educação que você tem em relação àquilo. E aí parte tudo daquele princípio da disciplina, sabe? Disciplina, mudanças de hábitos, mudança mesmo de comportamento, como que eu quero ver a minha empresa, o que que eu quero e espero dela. Você desenhar as diretrizes, qual que é seu sonho, qual que é seu objetivo, né? Por que que você abriu essa empresa, o que que você pensou quando você abriu, sabe? Fazer realmente aquela estrutura e entender o que que você realmente quer e espera dessa empresa. A partir do momento que você desenha, o que que eu quero, o que que eu espero, para onde eu vou, o que que eu quero dela dentro de um período de tempo, determinar um tempo, né, para que você veja esse resultado, que também nem sempre vem rapidamente. Por quê? Porque dependendo do patamar que você está hoje, né? Às vezes uma empresa, aí eu costumo pegar empresas aí, às vezes de 14, 15 anos, que vem com um comportamento e quando chega até aqui, o que que a gente tem que fazer? Esquece tudo lá, vai construir, vamos construir a partir daqui. Né? Graças a Deus, tem estudos de caso que eu comprovo, né, que em estudos de caso de empresas que vieram lá de trás com uma estrutura e hoje a gente está num patamar fantástico, graças a Deus. E também tem aquelas empresas que entraram, não dão conta, né, especificamente por causa de comportamento, né, que é muito importante frisar isso, que a consultoria ela não manda na empresa da pessoa. Né? A consultoria ela vai dar o norte, quem manda é o empresário. A consultoria ela dá o norte e a pessoa aceita ou não. Existe a mudança de comportamento, ela nem sempre é tão confortável assim, né? Tá mandando, chegou aqui e eu tenho que fazer isso. Às vezes são coisas que você tem que fazer se você quer mudança de comportamento, né? A gente não vai, já virou até chavão essa palavra, né? se não se faz resultados diferentes, né? Fazendo as mesmas coisas que você fazia lá atrás, mas é uma realidade, sabe? Na prática, e aí eu, Luiz Gustavo, um simples jornalista, quero abrir uma empresa. E já tenho, né, com o tempo, já realizei vários procedimentos, uma empresa no mercado de ótica, por exemplo, que inclusive é um dos segmentos mais expandidos, né, aqui em Governador Valadares. E quero ter uma consultora empresarial, uma educadora financeira para trabalhar juntamente comigo, para poder fazer com que eu possa aumentar as minhas vendas e, consequentemente, o meu faturamento. Na prática, como funciona o trabalho de vocês, Tayane Gregório, nesse quesito? Olha, não muda muito de segmento para o outro, não, sabe? Porque eu costumo dizer que não existe mais uma empresa, existe a gestão, certo? Então, independente do segmento, né? Inclusive eu tenho ótica também na minha carteira de clientes e tudo, de entender o seguinte: quando eu falo de visão sistêmica, sabe, Luiz Gustavo, eu estou dizendo exatamente sobre isso. Quando você analisa todas as áreas e vê onde que está o gargalo, você consegue criar estratégias para você poder mudar, sabe? A área que eu vejo que tem muito gancho é a financeira. Por quê? Porque, às vezes, a empresa ela tem um resultado bacana, tem um faturamento bacana, às vezes precisa trabalhar muito equipe, que é um dos maiores gargalos hoje que a gente sabe também, dentro de empresa, é isso, finanças associadas à gestão de pessoas. Gestão de pessoas hoje nunca teve tão desafiador como a gente tem visto, porque mudou todo o comportamento, todo o cenário para isso mudou, tá? A gente vê a necessidade de capacitação de pessoas. Eu também faço parte da equipe de planejamento da CDL Mulher. A gente já buscou várias vezes implantar processos de desenvolvimento de profissionais e nem sempre a gente tem aquele resultado, sabe? De pessoas buscando mesmo se desenvolver. Então, as equipes dentro das empresas, elas precisam, os gestores precisam olhar para dentro da sua empresa e entender que essas pessoas que estão lá precisam ser treinadas, precisam ser capacitadas, precisam ser direcionadas, porque elas são a ponta de entrada
do meu faturamento. Com certeza. Entendeu? Meu faturamento está ligado ali. Não adianta você ter um produto muito bacana, mas não ter que pessoa, a menos que seja aquele produto que eu vou lá comprar, Sim. né? Ah, eu vou lá só buscar. A gente não está muito nessa área, porque como você acabou Sim. de falar, o ramo de ótica, por exemplo, é extremamente concorrido, né? Então, a gente não está podendo se dar ao luxo assim, não vou lá naquela loja, vou lá só buscar. Se você tem que ter uma equipe, até mesmo para você trabalhar vendas Exatamente. agregadas, né? E esse é um ponto Então, principal, muito importante isso que você acabou de falar. isso. Então, tá muito ligado a como é que é o comportamento da sua equipe. Agora, que a sua equipe interna, a sua empresa internamente, ela tem que conversar o que ela está fazendo lá para fora, sabe? Aquilo que você está dizendo, ela tem que fazer aqui dentro. Se você está dizendo que você tem um excelente atendimento, você tem que verificar se realmente você tem. Se você está oferecendo um produto de qualidade, você tem que verificar se realmente você tem. Né? A gente está tentando num momento de trabalhar a ética como como uma coisa primordial, tá? Eu falo, cumpro, ok? E é algo que chama muita atenção do cliente, né? Nós, como Exatamente. consumidores, é a questão do atendimento, que eu vejo que em Valadares, infelizmente, é algo que tem caído muito no quesito dos valadarenses consumidores. Sim. Essa questão da ética, né? Sim. Porque é algo que a gente aprende desde o berço e nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. E a partir do momento que uma empresa, através de um colaborador, funcionário ou até mesmo do proprietário, comete algum erro que a gente sabe que não é o certo, Sim. Às vezes não por mal, mas pelo que ele fez ali no momento, chama muita atenção. Muita atenção. O tratamento que você tem com o seu cliente, né? Ele vai falar muito sobre a sua empresa e, às vezes, o empresário ele não está antenado para o que está acontecendo na ponta, sabe? Às vezes, a forma de apresentar um produto, às vezes, a forma de observar um cliente, receber esse cliente na sua empresa. A gente tem visto isso muito dentro de Valadares, a gente observa muito isso, muitas reclamações em relação ao atendimento. Exatamente. Tá? Mas eu entendo que é muito a necessidade de treinamento, de capacitação, sabe? E por isso que eu falo que são vários pontos, sabe? Isso vai muito de empresa para empresa, a gente não pode generalizar. A gente sabe que tem várias empresas que ela pode ter o problema numa área, mas não ter na outra, tem uma equipe fantástica, mas tem um problema lá atrás de outras coisas. Enfim, cada empresa ela tem um ponto diferente a ser trabalhado, sabe? Então, cada um tem sua história, cada um tem as suas dificuldades. Claro. E lembrando que todas essas, geralmente, ela vai respingar lá no financeiro. Se eu tenho uma boa equipe, mas não tenho um bom produto, não achei meu nicho de mercado, eu não conheço meu cliente, problema. Eu faço um marketing fantástico. O marketing chega lá dentro, a minha equipe não suporta o que foi pronto. A famosa né? ponta no bate. Tiro no pé. Às vezes, a equipe é boa, mas os processos da empresa não são bem definidos. Então, as pessoas ficam perdidas. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, sabe? Então, eu faço aquilo que eu acho que é para fazer, né? Então, fica muito no meio do achismo. E, enfim, são vários pontos, né? E cada empresa tem a sua particularidade, sabe? Às vezes tem um déficit numa área, mas, mas ela é top em outra. O que precisa fazer é realmente ajustar isso tudo, entender que a empresa, para alavancar, ela precisa de gestão, sabe? E quando a gente fala hoje, por isso que eu sou apaixonada com a parte de finanças, né? Da educação financeira, porque eu vejo que com pequenos ajustes, tem empresas que com pequenos ajustes, elas conseguem ver resultado financeiro na empresa. Sabe? Outras precisam realmente uma mudança de comportamento bem expressiva para ver o mesmo resultado, sabe? Então, por exemplo, a gente vai dar uma passeada por dentro da empresa para você poder entender um pouco disso. Quando a gente vai falar de finanças, eu estou falando de quê? Você conhece seu estoque? Você conhece a capacidade que seu estoque tem de suportar o que o seu plano de contas está dizendo ali? Sim. Você tem um bom fluxo de caixa para você entender como que é o giro do dinheiro dentro da sua empresa? Você tem uma DRE, olha para você ver, ferramentas que vão falar claramente para você o que a sua empresa tem, qual que é o diagnóstico dela. Sim. Na parte financeira. Fluxo de caixa, ela vai dizer para você qual que é a liquidez da sua empresa.
DRE vai dizer para você qual que é o resultado, né? Que é o lucro. Sua empresa dá lucro. Se ela não dá por quê? Aonde que está indo o meu dinheiro? O que eu estou fazendo de errado? Ela está conversando com você, Claro. né? Você tem um plano de contas bem definido, que são aqueles indicadores. Eu preciso ter indicadores. Esses indicadores, eles vão dizer para mim se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho errado. Ele está me dando o norte ali, sabe? De quais são os pontos que eu preciso melhorar, entendeu? Então, essa, para mim, são as 3 principais coisas que precisam atuar na gestão financeira. O estoque eu nem falo, porque hoje eu vejo que o estoque tem sido um grande gargalo, né, das empresas aí, porque às vezes não sabe comprar. Não é que não sabe, na verdade, as pessoas não estão direcionadas para essas compras, né? Às vezes faz uma compra errada, entendeu? E dessa compra errada me resulta uma liquidação que vai fazer eu perder dinheiro, sabe? Às vezes eu vou lá, compro, mas não sei qual que é o meu limite que meu plano de contas aguenta, né? Qual que é a minha curva ali, o meu ponto de equilíbrio, qual que é meu ponto de equilíbrio, como é que eu mantenho isso? Porque se você está comprando muito, você está dizendo que você tem capacidade para vender muito. Claro. Mas a empresa, qual que é o histórico da empresa? Eu vou falar que eu vou vender 200 mil. Mas qual que é o histórico? Você tem histórico de já ter vendido 200 mil? Então, eu vou comprar 400 lá, sei lá quanto, né? Porque cada empresa, ela tem um estudo que vai te dizer, né? O quanto que você tem de ter de estoque para aquele determinado produto, você tem que saber, né? Balizar, que isso é tudo um estudo feito dentro da empresa, sabe? Para você poder entender qual que é a realidade daquela empresa. Então, aquela realidade ali, você precisa ter X de estoque para vender Y. Certo? Na outra, de repente, você precisa ter um outro volume para você vender, talvez até a mesma coisa. Então, isso é muito particular de cada empresa. Mas o empresário precisa focar nessa parte, Com certeza. sabe? Precisa focar nessa parte. Stael, eu acho que são raras as entrevistas que eu faço, que já fiz, que dá pra gente poder pegar tanta informação assim, vinda de uma profissional só. Obrigado por esse bate-papo, por ter nos dado praticamente uma consultoria de graça, né, pros empresários que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar depois nas plataformas digitais. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso! E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço e eu fico feliz de você ter entendido que Claro. às vezes a gente fica naquela ansiedade de querer, pessoal, vamos, acorda aí, porque o cenário tá pedindo, né? Vamos dar aí. E é isso daí, né? Também estou à disposição quando precisar de algum toque aí, enfim, né? Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo a todos aí que nós tenhamos um 2023 diferente, bem arrojado. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Stael, o Resenha Cast desta quinta vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.